Hoje nós vamos estar dando início, falando sobre a importância da educação cristã. E esse momento será o momento que nós vamos estar falando sobre o início, né, de tudo que é importante dentro da educação cristã. Porque, geralmente, quando nós falamos sobre a educação cristã, nos vem à mente apenas cursos, né? Cursos teológicos, cursos bíblicos, mas eu quero estar dentro desse primeiro mês que nós vamos estar trabalhando. Eu até confeccionei essa pequena revista com os temas, abordando alguns assuntos que nos mostrará como a educação é importante em todas as áreas, a educação cristã, em todas as áreas da nossa vida, inclusive na própria educação secular. Um profissional que é formado em qualquer área secular e que ele é formado pelos princípios da educação cristã, então os princípios da educação cristã vai guiar esse profissional. Ele vai usar a sua área profissional dentro dos princípios cristãos, dentro da ética cristã. É essa perspectiva que nós queremos trabalhar, né? Trazer nesses estudos. Também vendo que dentro da área propriamente da igreja cristã, nós temos formação de obreiros, o próprio estudo, né, estudo bíblico, capacitação de liderança. Nós temos missões e evangelismo, que faz parte da educação cristã. E nós temos a música cristã. A música cristã, ela tem os seus fundamentos cristãos. Então, é do interesse da igreja que nós conheçamos esses fundamentos da educação cristã, para também ser aplicado na música, né? Então, ou seja, tudo que diz respeito à nossa vida na igreja, a vida secular, se nós somos cristãos, então a educação cristã, ela nos ensinará muita coisa, nos guiará em muitos caminhos. Amém? Vamos ver se tudo vai dar certo aqui. Hoje nós estamos estreando aqui esse trabalho. Está dando para enxergar? Está bem claro, né? Mas a partir de semana que vem, porque eu não estou usando aqui o Office, né, eu estou usando outro programa que ainda não coloquei aqui. Deixa eu perguntar aqui, quem não pegou a revista e gostaria de ter? Levante a mão. Quem não pegou? Tem 1, 2, 3, 4. Eu fiz 30 revistas, tá? Eu vou fazer essa semana que vem, meu papel acabou, eu vou fazer mais. No domingo que vem você pode vir, que eu vou providenciar mais 20. E vou trazer para vocês, tá? Vamos lá então, o fundamento da educação cristã. Primeiro nós vamos ver no Novo Testamento e depois nós vamos ver também no Antigo Testamento. Fundamentos da educação cristã no Antigo Testamento e no Novo Testamento nos ensina de forma bíblica como a educação ela está presente dentro da Bíblia. Ela está presente em todo o texto bíblico, né? E você, eu tenho certeza, você vai se surpreender quando nós olharmos desde o Antigo Testamento a ordem de Deus para que a educação, o ensino, né? O ensino, que é sinônimo da educação, pudesse ser ministrado para todos. Eu pus esse versículo aí, guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Vamos ver aqui os fundamentos então. Os fundamentos, a Bíblia Sagrada. Então, ou seja, todo o fundamento da educação cristã, ela precisa estar na Bíblia. Ela precisa vir do que os profetas ensinaram, do que Deus ensinou, do que Jesus ensinou, do que os apóstolos ensinaram. Esses são os fundamentos, são a partir deles que nós vamos então fundamentar a nossa educação, vamos fundamentar o nosso ensino. Então devemos nos pautar pelos princípios da palavra de Deus, nos ensinos de Jesus, dos apóstolos
E por isso ela tem então a ver com a família, a igreja, mas também com a escola e com a sociedade. Uma sociedade que ela é trabalhada, os conceitos cristãos, os ensinos de Jesus, os ensinos bíblicos, nós sabemos disso, como os ensinos bíblicos transformam as nossas vidas, amém? Não é verdade? Muda a nossa vida. Como nós precisamos ser trabalhados pela educação cristã, pelo ensino bíblico, para poder fundamentar os nossos paradigmas, as nossas ideias, os nossos chamados pressupostos. O que são os pressupostos? São aqueles ensinos que eu tenho, até mesmo sem saber que os tenho, mas que são a partir deles que eu direciono a minha vida. Tá? E quando nós não temos a educação cristã, os ensinos bíblicos, como fundamento para poder gerar esses pressupostos na nossa vida, nas nossas decisões, no que eu vou fazer, nas minhas tomadas de decisões, eu vou fazer uso do que eu tenho, porque ninguém toma decisões aleatoriamente. Todos nós tomamos as decisões nas nossas vidas, seja em qualquer área, partindo dos seus pressupostos, partindo da formação que você teve, partindo daquilo que você já tem na sua vida, aprendido pela família, aprendido pela escola, pela sociedade, pelos amigos, tudo. Nós absorvemos todo esse conteúdo na nossa vida e a partir dele nós direcionamos a nossa vida. Então, a educação cristã, ela vai servir para quê? A educação cristã vai nos ajudar a mudar esses pressupostos, vai nos ajudar a mudar esses fundamentos na nossa vida, porque muitas vezes nós tomamos muitas decisões nas nossas vidas que não condiz com a palavra de Deus, que não condiz com os princípios, e muitas vezes nós nem sabemos. Somos crentes, né? Porque eu estou falando para crente, somos crentes, estamos na igreja, aceitamos Jesus, somos salvos, tá? Mas nós estamos ainda agindo com esses pressupostos antigos, tá? Que são chamados paradigmas. Paradigmas são verdades construídas na nossa vida, que nos dirige. Por exemplo, se você é uma pessoa acostumada a ter o trabalho como algo digno, como algo fundamental, sério, se você ficar desempregado, você fica desesperado, você chega a ficar com vergonha. Mas alguém que não tem essa formação, para ele tanto faz. Alguém que não foi criado com uma formação de responsabilidade pela família, né, pela casa, para ele não faz diferença, por quê? Pressupostos diferentes, tá? Então, os fundamentos cristãos, eles vão nos guiar nesse caminho, amém? Por isso, então, diz respeito à igreja, à família e à sociedade. Por quê? Porque qualquer um de nós que temos os fundamentos cristãos, bíblicos na nossa vida, lá na escola, na faculdade, na onde você estiver, no seu trabalho, você é um cristão. Você não precisa pregar para ninguém, a sua maneira de ser, de agir, as suas atitudes já fala para as pessoas que estão à sua volta, amém? Não é verdade isso? E o contrário também é verdade. Quando nós também agimos de forma contrária àquilo que as pessoas já entendem que deva ser o comportamento de um cristão, eles vão olhar para a gente e vão dizer, você não é cristão é nada, você não é crente não é nada. Porque olha a postura, ainda que as pessoas não sejam cristãs, não conheçam a Bíblia profundo, elas entendem que todo aquele que segue Jesus, que se diz discípulo de Jesus, precisa ter um comportamento assim como ele teve, amém? Vamos seguir. Então tem a ver com o ensino e o aprendizado da Bíblia, mas também com todas as disciplinas curriculares previstas pela educação formal, língua portuguesa, matemática, ciência, artes, geografia, história e etc. Esse conceito, na verdade, nós vemos até o governo, irmãos. Há muito tempo eu acompanho isso, eu vejo
os governos, tanto municipal, estadual, federal, que preferem que estejam à frente das obras filantrópicas, das ONGs, pessoas que estejam ligadas às igrejas. Porque mostraram nas estatísticas que essas ONGs que trabalham com princípios cristãos não fraudaram, não desviaram verba do governo, prestaram contas certinhos. E a maioria das que deram problemas foram pessoas que não eram ligadas à igreja. Resumindo, né? Os princípios cristãos estavam dirigindo a vida desses diretores, dessa diretoria que comandavam essas ONGs. Amém? E isso é muito bom, né? A educação cristã tem a ver com o desenvolvimento espiritual do homem, mas também com outros aspectos importantes de seu desenvolvimento, como o físico, o emocional, o intelectual, dentre outros. Né? Emocional. Quantas pessoas se emocionam e que se desesperam porque não têm uma esperança de Deus no seu coração? Não tem um pressuposto cristão que diz que o Espírito Santo é o nosso consolador. Então entra-se em desespero, tá? Outra, na questão física, nós precisamos cuidar do nosso corpo, precisamos cuidar, mas nós não podemos idolatrar o nosso corpo, né? Nós precisamos também ter pudor com o corpo, decência com o corpo, e tudo isso a educação cristã é que nos ensina. Nós aprendemos ciências, aprendemos matemática, língua portuguesa nas escolas, mas eles não ensinam essa parte. Essa parte é a igreja, essa parte é o pai, a mãe que é cristão, que pega esse conteúdo bíblico para ensinar, né? Em suma, a educação cristã é aquela forma de educar na qual os agentes, conteúdos, propósito e tudo mais que compõem levam em conta o senhorio de Cristo e procura submeter-se à sua vontade revelada nas Escrituras Sagradas. Ou seja, irmãos, quando nós queremos ensinar alguma coisa, tá? Mas que elas não estão baseadas nos princípios cristãos, essas coisas podem ser boas do jeito que for, nós temos que tomar cuidado. Nós não podemos substituir, principalmente na igreja, na escola, na pregação, no ensino, os princípios cristãos por princípios psicológicos, por princípios de coach, por tantos outros. Por quê? Porque o fundamento deles não é cristão. O que Deus, o que Jesus, o que a Bíblia nos garante é quando nós garante êxito, garante crescimento, garante mudança, é quando nós usamos os pressupostos bíblicos, quando nós usamos aquilo que o Senhor ensinou, tá? Eu não quero desfazer de nenhuma área da ciência, tá? Trabalho nessa área, né? A área jurídica é ciências jurídicas, mas eu sou pautado pelos princípios cristãos. Nós temos que tomar cuidado, ok? Ainda bem que vocês têm a revista aí, porque é para vocês meditar depois. A vocação educacional da igreja. Vamos ver agora. A igreja não pode esquecer sua vocação de ensinadora. Aqui está entre aspas, né? Poderia ser ensinar. Cristo a estabeleceu não somente para ser uma comunidade adoradora, mas igualmente educadora. Nós vamos perceber, principalmente nos evangelhos, que a igreja ela foi incumbida de educar o mundo. Ela foi incumbida de trazer o ensinamento ao mundo. Nós vamos ver aqui nos evangelhos que quando Jesus, ele cita a grande comissão, ele dá a ordem da grande comissão, é muito interessante que nós muitas vezes observamos apenas uma parte, o verso 19, ide, né, pregai o evangelho a todos. Mas o verso 20 diz, ensinando a guardar. E é o que eu quero estar aqui enfatizando, que nós temos dentro da Bíblia Sagrada, tá, nos ensinos de Jesus, a ordem para que a igreja ensine, para que a igreja eduque a sociedade.
E para que nós, então, saibamos disso e possamos ter consciência desse papel, é que nós temos que buscar esse conhecimento, né? A ordem educacional dada à igreja é a tarefa que o Senhor Jesus Cristo nos confiou de educar o mundo através da proclamação do Evangelho e da ação do discipulado. Então, vamos lá. A grande comissão exercida de maneira pedagógica e didática por meio do magistério da palavra de Deus. A grande comissão é uma ordem, portanto, ela deve ser cumprida pela igreja. E vamos enfatizar aqui, estou andando rápido porque é muita coisa. Essa ordem educacional não foi entregue para ser obedecida apenas pelos crentes da primeira geração, mas para a igreja de Cristo até que ele volte. Então, quando Cristo mandou, no mesmo texto, né? Versículo 19, versículo 20 de Mateus 28, quando ele disse para ir pregar o evangelho, fazer discípulo, ensinando a guardar todas as coisas que ele havia feito, que ele havia ensinado, não foi só para a igreja da primeira geração. Isso é uma ordem para nós até que Jesus volte. Então, ou seja, mas hoje o que acontece? Nós vemos mais a primeira parte sendo enfatizada, que é pregar. E nós vamos ver aqui que o fazer discípulo é exatamente chamar as pessoas, a atenção delas para elas aceitar a Cristo, para elas tomarem essa decisão. A partir desse momento, ou depois desse momento, é o ensino, é o verso 20. No verso 19 ele diz fazer discípulo, no verso 20 ele diz ensinando. E nós já até comentamos isso na nossa reunião pastoral, alinhamento de pastores, que na verdade está errado. Essa forma aí de dizer que fazer discípulo, que discipular, né, é você ficar, fizeram uma troca, porque na verdade, biblicamente, Jesus diz ensinando, ensinar, discipular, ganhar, chamar a atenção, conseguir seguidores para quem? Para Jesus. Aí depois, o verso 20, ensinando, porque se houver o discipulado, ganhar as pessoas, mas depois não ter o ensino, a fundamentação, então nós não vamos ter formação de obreiros, preparação de obreiros, ensinar tudo aquilo que Jesus já nos ensinou em sua palavra. Diz assim, a educação cristã não é um simples acessório, ela é a base que leva a igreja de Cristo a ser luz do mundo e sal da terra. Né? Luz do mundo e sal da terra, irmão, não é só aceitar Jesus, que tem muita gente que aceitou Jesus e parece trevas. Por quê? Porque não caminha nos princípios de Deus, não caminha, e muitas vezes não caminha porque não sabe, porque não procurou aplicar na sua vida, né? E isso acontece o quê? Mau testemunho. Vamos lá, essa tarefa não é feita apenas pelos teólogos, nem apenas pelos que formalmente são reconhecidos como os que ensinam na igreja. Não, essa tarefa é dada para a igreja, ainda que a igreja tenha os teólogos, tem os professores, tem aqueles formalmente preparados, mas toda a igreja precisa estar preparada para ensinar os princípios cristãos para outra pessoa. Amém? Quando uma pessoa testemunha de Cristo como o único e suficiente Salvador e testificando da salvação recebida, isso é ensinar e educar para o reino de Deus, ainda que seja só a primeira parte da ordenança. Então, cumprir o ID de Jesus não é só a primeira parte, ganhamos as pessoas para Jesus. Sim, essa foi a primeira parte, é a parte fundamental, porque o espírito já vai ser transformado, vai ser mudado, Deus vai entrar lá e preparar esse terreno. E a segunda parte? Ensinando. Agora vai entrar o ensino, agora vai entrar algo mais sistemático, agora vai entrar algo mais racional, né, para a gente estar ensinando. A ordem na grande comissão, então. A grande comissão, entregue por Jesus à sua igreja, sempre foi considerada uma ordenança proclamadora. No entanto, devemos encará-la igualmente como um ordenamento educacional, que é o que eu quero enfatizar.
Verso 19, proclama. Verso 20, educa. Amém, irmãos? Verso 19, proclama. Verso 20, educa, ensina. E como nós já falamos, né? Já sabemos que se eu não aprendo alguma coisa, se eu não busco o conhecimento, o entendimento, de várias formas, não estou dizendo que o conhecimento só é essa forma formal que a gente tem, não, o conhecimento ele vem de várias maneiras, né? Mas se alguém não adquire esse conhecimento, não absorve, como é que ele vai saber? Não temos condições, só temos condições de saber alguma coisa quando nós buscamos esse conhecimento, tá? É justamente sobre este viés que a igreja assume o seu papel como a agência educadora por excelência do reino de Deus. A natureza educacional, então, da grande comissão, que está aí de Mateus 28, 19 e 20, que diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa primeira parte, onde está dito ensinai, você vai perceber que nas Bíblias mais antigas, todas estão assim. Nas Bíblias mais novas, é que vai estar escrito ide e pregai, fazei discípulo, e etc. Tá? Vamos ver aqui. Nessa comissão, o verbo ensinar é usado duas vezes. Uma no imperativo e a outra no gerúndio. Ou seja, no imperativo, a ordem, no gerúndio, indo, fazendo. Por onde você passar, não é cumprir um momento, é a todo tempo, né? O verbo no gerúndio ele não está conjugado no passado, no presente, no futuro, não, é fazendo. Tempo contínuo, né? A primeira implica na formação e moldagem do cristão, a imagem de Cristo, de ser discípulo. A segunda abrange os fatores informativos, cognitivos e comunicativos das doutrinas, princípios e verdades eternas do Evangelho. Então, ou seja, é uma observação criteriosa que nós fazemos dentro do próprio ensino dos evangelhos, por Jesus, pelos apóstolos, e nós vamos observar que está claro, essas duas ordens, de proclamar e depois de educar, ensinar, né? Cada um vai fazer aquilo dentro da sua vocação, dentro daquilo que Deus o chamar para fazer, mas todos precisam entender que nós precisamos cumprir como igreja essas duas funções. Aleluias. Seguindo. Todas as vezes que a igreja, então, desconsidera o seu papel educacional, ela deixa de influenciar o mundo. E deixando de influenciar o mundo, perde as características de povo de Deus. Né? Irmãos, tem crente hoje que eles, ou até igrejas, denominações, que não comunicam com ninguém, que não se relaciona com ninguém. Tem cristãos que dizem que nem a paz do Senhor eu posso estar falando para qualquer outro cristão, porque eu não conheço. Sabe, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. A palavra do Senhor nos chamou, nos limpou, nos purificou, nos ensina para que nós possamos influenciar e ensinar outras pessoas. Para que nós possamos ser, então, luz, para que nós possamos ser sal. Como diz aí uma ilustração, de que adianta ser o sal dentro do saleiro lá na prateleira, né? Então nós precisamos quebrar esse paradigma. Nós precisamos entender que quando nós paramos de ensinar, de falar em todos os lugares, quando você está lá numa reunião secular, que alguém pede a você para dar uma palavra, para você fazer uma oração, então você vai manifestar ali os princípios cristãos na sua vida. Isso é educar, isso é ensinar. Eu já passei por isso muitas vezes. Quando eu fiz direito, na minha sala, não demorou muito tempo, eu fazia a oração dentro da sala. Os professores, no final de semestre,
falava, pastor, você pode fazer uma oração para nós aqui? E quase ninguém era crente. Eu fazia a oração. Pessoas, alunos, eu ganhei pessoas lá dentro, perturbadas, vinha me pedir conselho, conversar comigo, várias. Lá os professores, diretores, todos os alunos, colegas, todos. Ninguém me chamava de Valdivino, só me chamava de pastor. Entende? Então, nós precisamos, irmãos, usar esses princípios para influenciar outras pessoas no nosso ambiente. As versões da ordenança educacional dada à igreja. Então, nós temos no Novo Testamento, temos pelo menos 4 versões dessa ordenança educacional dada para a igreja, né? 4 no Novo Testamento. A primeira versão é a de Mateus, é a versão clássica da Grande Comissão. Essa é a versão mais conhecida, né? Que nós já até lemos, abrange tanto a evangelização como a educação em todas as coisas que o mestre ensinou. Tudo que Jesus ensinou, que ele falou, diz respeito à educação. E nós precisamos tirar dali os princípios que podem ser aplicados às nossas vidas e nós podemos então aplicar na vida de outras pessoas também. Mais uma vez, portanto, vão e façam discípulos. Aqui já é outra versão, tá vendo? Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ou seja, se nós não ensinarmos, se a igreja não ensinar os novos convertidos a obedecerem os princípios de Deus, como que eles vão ficar sabendo? Não é verdade? Nós temos cristãos, nós temos crentes de muito tempo na igreja, cheio de dúvidas, com coisas, né? Lá em Itaberaí teve uma irmã que ela se converteu, ela era muito católica, se converteu e já estava na igreja há muitos anos, irmão, muitos anos, mas sempre acompanhava as folias, no interior tem muito, né? Sempre acompanhava as folias, participava de tudo, e um dia ela me perguntou, na verdade eu ministrei na igreja, quando Paulo fala não participar da mesa, daquilo que é sacrificado aos ídolos, ela depois me perguntou, falou assim, irmã, não é recomendável por vários motivos, mas o primeiro, porque está escrito na Bíblia para a gente não fazer, o mau testemunho. Então, quando a senhora dá um testemunho que de fato obedece os princípios cristãos, isso chama a atenção e faz muito mais a diferença do que dizer assim, não, eu quero estar no meio, eu quero estar ali, eu quero... Estar lá para influenciar uma coisa, mas participando é perigoso. Agora, a versão de Marcos 15, 15 e 16, é uma versão da Grande Comissão resumida, que diz, e disse-lhe, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, ou seja, aqui nós temos uma versão resumida. Marcos, ele não citou a segunda parte que Mateus citou, ensinando a guardar todas as coisas. A versão de Lucas diz assim, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados, a todas as nações, começando por Jerusalém. Então veja que cada um dos evangelistas enfatizaram de uma forma diferente. Mas, ou seja, quando nós pegamos um e o outro, nós vemos que todos são importantes. Cada um deles, quando escreveram, tinha um objetivo, tinha um alvo a ser alcançado. Tá? Agora, para nós que nós temos os evangelhos, o Novo Testamento inteiro, então nós podemos examinar todo ele e conseguir ter uma visão mais clara. A versão de Atos diz assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, até aqui fica claro que nós temos a ordenança de pregar o evangelho, de levar a palavra, né? Ou seja, dentro da igreja é para ser edificado, para adorar a Deus, para aprender e depois levar a palavra, anunciar a palavra, ensinar outras pessoas. Esses são os ensinos fundamentados no Novo Testamento. A versão de Atos, essa ordenança ela está então revestida por duas
eficazes promessas. Uma, a incumbência dos discípulos de educar o mundo por meio da evangelização. A outra, que para isso eles seriam, então, devidamente capacitados pelo Espírito Santo. Ou seja, assim como Jesus disse, no Mateus 28, para os seus discípulos, ensinar tudo o que eles haviam ouvido de Jesus, tudo que Jesus havia ensinado para eles, né? Agora, capacitados pelo poder do Espírito Santo. Por quê? Porque para dar testemunho de Jesus, para ensinar no nome de Jesus, irmão, nós precisamos dessa autoridade do Espírito Santo. Por quê? Porque o mundo das trevas vão se levantar. Por isso que esse ensinamento, ele não é só intelectual, mas ele não é só espiritual. É a junção das duas coisas. Porque senão Jesus não teria dito, ensine. E Paulo também recomendando isso muitas vezes. No período então do ministério terreno de Jesus, vamos ver. Foi o Senhor Jesus, durante o seu ministério terreno, reconhecido como mestre por excelência. E o mestre é quem? É quem ensina. Tá aí, ó, em quem estão escondidas todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Falando de quem, Paulo, aqui aos Colossenses? Falando de Jesus. Tá? A todos agora, essa ordem. Se o evangelista enxerga esta ordem na grande comissão, o ensinador, ou educador, a considera como a ordem educacional da igreja, tanto pelo evangelizar, como pelo ensinar. Como o ensinar. Então, ou seja, aquele que tem a vocação evangelística, ele vai enxergar a vocação de discipular, que é pregar, evangelizar, levar a palavra. Aquele que tem a vocação, né, de ensinar, de cumprir o verso 20, então ele vai enxergar a importância do ensino. Amém, irmãos? Não tem contradição, não tem briga, não tem preferência. São as duas coisas que são necessárias e são ordem também de Deus para a sua igreja. E tanto na primeira parte como na segunda, a igreja teve do Senhor uma urgente e intransferível comissão a ser posta em prática. Na essência, como já dissemos, evangelizar e educar. O Senhor Jesus, de tal forma, então, evangelizou e de tal maneira falou à sua geração das coisas concernentes ao reino de Deus, que rapidamente passou a ser conhecido como mestre dos mestres. Amém? E o ensinar, irmão, claro, como eu já disse, não é somente estar numa sala de aula, não. Quando você transmite o conhecimento de Jesus, transmite os ensinos de Jesus, os princípios de Jesus. Porque hoje a gente tem que tomar cuidado, porque existe uma tal de, de comunhão, de um monte de coisa. Aí diz assim, não, nós fomos para o futebol, não, nós fomos fazer uma partida não sei o quê, nós fomos assistir um filme, aí eu pergunto e deixo uma indagação para você, essas coisas falam de Jesus? Somente a nossa amizade, sem mostrar os princípios de cristão, influenciará essas pessoas para Jesus? Não, muitas vezes essas pessoas terão em nós um bom amigo, uma boa amiga, uma pessoa agradável, mas não vai se abrir para Jesus. Então, ou seja, em todas essas circunstâncias que nós fizermos, precisa estar ali implícito ou explícito, os princípios cristãos, os princípios do ensino bíblico do Senhor. Amém, irmãos? E para concluir, o cristão não pode, sob hipótese alguma, abdicar então dessa tarefa. Jesus o chamou justamente para educar a humanidade na palavra de Deus. É através da palavra de Deus que nós ensinamos. É através da palavra de Deus que nós educamos as pessoas. Que você forma os seus filhos na sua casa. Que você, lá com a sua família, transmite uma postura diferente. E é muito bom quando você não precisa pregar
com palavras, mas pelo seu comportamento, pelas suas ações, todos então percebem a mudança nas nossas vidas. Amém? Nós não podemos abrir mão disso. Quer seja um ensinador consumado e mestre na didática, quer seja um ensinador leigo, essa é a nossa missão, ensinar ao nosso semelhante as coisas pertinentes ao reino de Deus. E no próximo domingo, a importância da educação no Antigo Testamento, o que nós vamos ver. Me dá uma revistinha dessa aí, por favor. Aleluia. E aqui nós encerramos, irmãos, esse primeiro encontro nosso. E eu quero falar para vocês do que nós vamos estar fazendo daqui para frente, tá? Quem pegou a revista, viu que eu coloquei, só teve alguns que eu não tinha posto, depois eu resolvi colocar o que nós vamos estar falando, desenvolvendo no decorrer desse ano. E aí a equipe que nós temos vai estar ajudando, participar, tá? Nós vamos trabalhar com a equipe, não de uma forma, como que diria, solitária, não. Nós vamos estar reunindo, nós vamos reunir, nós vamos tratar os temas, nós vamos cooperar um com o outro, nós vamos compartilhar o tema, para que todos fiquem sabendo. Essa, como foi a primeira, né, eu já tinha preparado, mas daqui para frente nós vamos estar sempre comunicando, nós vamos estar sempre tratando dos assuntos concernentes à educação. E os temas que nós vamos estar tratando, olha só, a importância da educação cristã na família, na vida espiritual, trocando os paradigmas, né, que é o que eu disse agora, crescendo na vida espiritual, como administrador, como administrar a vida financeira, vamos falar o que ganho, o que gasto, a fascinação das riquezas, fidelidade com os dízimos e ofertas, dívidas, investimento em crescimento, falar sobre autoridade e submissão, né? O que é autoridade, o que é submissão, obedecendo às autoridades como os pais, as leis, princípios e éticas também. Depois, no ponto 4, nós temos relacionamento entre irmãos na igreja, cuidado com a fofoca, cuidado com o sexo oposto, promovendo um ambiente saudável na igreja, a importância da igreja, ou seja, da comunidade, né? Como a comunidade da igreja é importante para nós, né? Ai da humanidade, da sociedade, se não fosse a igreja em todo canto do mundo, ajudando na sociedade. Então, nós vamos participando das atividades da igreja, descobrindo o seu dom e seu talento, preparando para servir o reino. Depois, no ponto 6, o cristão e o contexto social, o pão de cada dia, a moradia, a saúde, a aposentadoria. Ponto 7, a violência doméstica, história da violência na família, violência contra crianças e jovens, violência contra a mulher, colocando um guarda em minha casa, cultivando bons hábitos em casa, controlando as redes sociais em família, aproveitando bem o momento da mesa, tá? Nós precisamos, então, trabalhar esses princípios e outros que estão aí também na apostila, para vocês verem. Amém? Eu quero agradecer por esse primeiro dia, agradecer principalmente a Deus, né? Agradecer o Bispo Quirino por essa oportunidade, que eu fico extremamente feliz de poder estar trabalhando na área que me sinto vocacionado, né? Agradecer à equipe que também aceitou o convite, e a cada um de vocês que está aqui presente, os que estão em casa também, te convido, você que não está aqui, que esteja no próximo domingo, que venha fazer parte desse crescimento educacional. Amém? Eu vou encerrar passando para a pastora Maura, ela vai estar fazendo a apresentação de uma criança. Você pode dar uma salva de palmas ao nome do Senhor Jesus? Deus abençoe. Muito obrigado.